Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecermos ao nosso Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós nesse tempo. Momento nenhum o Senhor tem nos deixado. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com o Pai. Vamos conversar com o nosso Deus porque o Senhor está aqui pronto para nos ouvir. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti em adoração, Senhor. A Tua igreja neste momento está diante de Ti para falar contigo, Pai, para oferecer ao Senhor o nosso culto de adoração, que chegue diante do Senhor como cheiro suave, meu Deus. Também venho pedir ao Senhor por as pessoas que vão assistir esse culto, que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações, que o Teu Espírito Santo venha trazer alegria, que o Teu Espírito Santo venha curar, Senhor, venha curar feridas, que o Teu Espírito Santo venha sarar, Senhor, aquilo que dói, que o Espírito Santo, Senhor, venha trazer o acalento para as nossas almas, ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha crescer, Pai, nós diminuímos a cada dia, porque tudo é para a glória e para a exaltação do Teu nome. Nós adoramos ao Senhor, meu Deus, e erguemos as nossas mãos para dizer que o Senhor é santo, para dizer que o Senhor é digno, Pai, de toda a nossa adoração. Nada somos, Senhor, sem a Tua presença. E estamos aqui, ó Pai, para oferecer o nosso culto ao Senhor. Eu peço ao Senhor, venha se fazer presente. Venha se fazer presente nos lares, Senhor, trazendo, Pai, a Tua presença sobre nossas vidas, que possamos sentir o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos erguer as nossas mãos e adorar o nosso Deus nessa noite. Dizer que santo é o Senhor, digno de toda a nossa adoração. As mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Todo
Santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia. Neste momento, continue com seus olhos fechados na sua casa e diga: Senhor, eu quero estar na tua presença, continuar na tua presença, porque nela o pecado é perdoado e as culpas são saradas. Ali nós estamos, ó Pai, na tua presença, porque o Senhor enche-nos, ó Pai, e o fogo não se apaga, Senhor Jesus. O primeiro amor não se apaga, ó Pai. Faça morada, Senhor Jesus, em cada coração, ó Deus. Clame a Ele neste momento. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Diga a Ele que queremos estar em tua presença. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Faça dessa música sua oração neste momento. Santo Espírito, eu me rendo a ti. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Faz essa oração, onde o poder não nos corrompa, as riquezas não nos seguem. Nós queremos estar em tua presença, Senhor Jesus. Neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar. O mundo não me atrai, as paixões não me seduzem.
Ti, ó Pai. Faça morada, Senhor Jesus, nos nossos corações, ó Pai. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, ser guiado por Ti, ó Pai. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Queremos estar, Senhor, na Tua presença em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que quer contribuir com seus dízimos e suas ofertas, vai aparecer no visor da sua tela o número da conta certinho para depósito, Banestes, agência 146, conta poupança 30.00775, porque Malaquias 3:10 diz assim: trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e a casa do Senhor tem as despesas. Precisamos continuar contribuindo, abençoando a obra do Senhor, e grandes coisas o Senhor fará por nós, porque nós somos chamados, o Senhor tem nos abençoado, então vamos devolver ao Senhor aquilo que é dele. A Rebeca vai estar orando agora para você que vai contribuir com as suas ofertas, e também aqueles que quiserem trazer aqui na igreja, a Jennifer, a Aparecida ou até mesmo o pastor, eles estão aqui na igreja, nos momentos que eles estiverem aqui, ou pode entrar em contato com o telefone e entregar os seus dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, Senhor Jesus, queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Quero, Deus, estar Te pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor Jesus, cada família, ó Pai, que estará contribuindo para a Tua obra, Senhor Jesus, devolvendo o Seu dízimo, Pai. Que o Senhor venha ser verdadeiramente, Senhor Jesus, o nosso Deus. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ela me dá
Glórias a Deus. Vamos estar orando neste momento. Ó Senhor Jesus, continuando, ó Pai, na Tua casa, Senhor Jesus, na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus, que foram entregues a Ti, ó Pai. Que venha, Senhor Jesus, chegar de cheiro suave e agradável a Ti, Senhor Jesus. Que verdadeiramente, ó Deus, possamos continuar na Tua presença, Senhor Jesus. Que o mundo, ó Pai, não nos atraia, Senhor Jesus. Que possamos verdadeiramente ser firmes no Senhor, Senhor Jesus. Em meio a essa pandemia, Senhor Jesus, eu quero Te pedir, ó Deus, vem estar consolando os corações, ó Pai, que se sente abandonado, Senhor Jesus, mas o Senhor nunca nos abandona, ó Pai. O Senhor está curando, Senhor Jesus, o mundo, Senhor Jesus, que nós verdadeiramente, ó Deus, possamos ver o Senhor agindo ali, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, ó Deus, e que possamos verdadeiramente seguir a Ti, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Jesus. Quero Te pedir, Senhor Deus, em especial pelo culto neste momento, ó Pai, que o Senhor venha estar trazendo, Senhor Jesus, a palavra aos nossos corações, ó Pai, e que ela venha, Senhor Jesus, como flecha, ó Pai, na mão do ó Senhor Jesus, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente seguir a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família neste momento. Eu espero, queridos, que a minha voz esteja chegando até os seus ouvidos, encontrando você com paz e tranquilidade no seu coração. Encontrando você nesta noite, descansando na graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Senhor de nossas vidas. Amém? Eu quero nesta noite compartilhar a porção da palavra com você, que está em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Carta de Tito, que está no capítulo 2, versículo de 11 a 14. Pegue a sua Bíblia, abra nesse momento, compartilhe com a sua família, com as pessoas que estão próximo de você, para que juntos nós possamos ler e meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que você neste momento está na sua casa, mas você está cultuando a Deus. A sua casa, ela é uma extensão da igreja, ela é a igreja de Cristo Jesus, amém? A palavra do Senhor que está em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, diz assim para nós: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E o verso 14 diz assim: que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir
de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Que palavra maravilhosa, queridos. Que palavra de esperança para as nossas vidas. Eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos, aonde você está, e a voltar o seu pensamento ao Senhor. Bendito, soberano Senhor, obrigado, Pai querido, pela tua maravilhosa graça, a graça que nos salva, a graça que nos redime, a graça que nos transforma. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, que ali naquela cruz, o Senhor deu por nós o que havia de mais precioso, o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a palavra que aqui vai ser ministrada. Senhor, contempla os corações, visita, Senhor, cada lar, cada coração, que o teu Espírito Santo ministre a cada coração de uma forma bem particular, que o teu Espírito Santo esteja revelando o amor e a graça redentora do Pai a estes corações. Que esta noite, Senhor, seja uma noite de abundante graça sobre cada vida, Senhor Deus. Seja uma noite de salvação, de restauração, de transformação de vida. Em o nome de Jesus nós clamamos. Fala conosco, Pai, que eu possa ser aqui nesta noite, ó Pai, diminuído a cada segundo, e o Senhor exaltado e glorificado neste lugar, Pai, para todo sempre, e que toda a opressão do inimigo, Pai, venha cair por terra. Ela já está anulada no nome de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Pai, aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar a dizer para você que a graça, ela movimenta o amor de Deus, porque foi pela graça que Deus amou a mim e amou a você. Foi pela graça que Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi pela graça que a salvação alcançou a minha vida. Foi pela graça que a salvação alcançou a sua vida. Foi pela graça que a salvação alcançará a sua vida. E eu começo a te perguntar nesta noite: o que é graça? E é uma pergunta que eu creio que ronda as nossas mentes. O que é graça? Graça eu posso definir como um favor imerecido, algo dado a mim e a você, não pelos nossos méritos, mas pelo amor do Senhor. Ele desejou dar a mim e a você o seu amor e a sua graça. Amados, quando eu olho para a narrativa do Evangelho, do Novo Testamento, o Novo Testamento nos revela a graça. E não só o Novo Testamento, queridos, quando eu olho a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu encontro a graça redentora do Senhor, eu encontro o amor do Senhor em tudo que está sendo feito. Quando o Senhor estava formando todo o universo, quando o Senhor estava formando esse planeta, quando o Senhor formou o homem, Ele formou com a mais pura graça, no mais puro amor. E Ele te fez, querido, com amor e com graça. E quando este homem, que foi feito pelas próprias mãos do Senhor, que foi moldado, aonde foi soprado neste homem o fôlego de vida, o Espírito do Senhor, a vida do Senhor foi soprada em nós, ali, queridos, manifestou-se a graça. E quando este homem
que foi feito com mais puro amor e a mais pura graça pecou, o Senhor não abandonou. O Senhor manifestou a sua graça, o seu amor. E quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu encontro, queridos, a graça e o modo como essa graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifestou e se manifesta até hoje, até agora, nesse momento, na sua vida e na minha vida. Nós encontramos na palavra de Deus, e é justamente, queridos, o que Tito está sintetizando neste texto no qual nós lemos. Está trazendo as claras diante de nossas vistas. A graça, amados, ela se revelou salvadora e também pedagógica. Por que pedagógica? Porque pela graça nós somos resgatados da condição de um homem caído, de um homem pecador, destituído da presença gloriosa de Deus, porque o pecado, queridos, ele nos separa, ele nos leva para a morte, mas a graça do Senhor, ela nos resgata, ela nos traz da morte para a vida. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo, ele passou da morte para a vida. Ele foi tirado do estado de depravação, de perdição, de separação de Deus, e trago para a vida em Cristo Jesus, pela graça, por este amor que nos resgata, por este amor redentor. Mas uma coisa interessante, queridos, a graça também ela é pedagógica, e ela é pedagógica, queridos, porque ela transforma o homem. Ela transforma, queridos, porque o homem, em sua natureza pecaminosa, destituído da presença de Deus, o que habita no homem natural sem Deus é o mal. E se nós olharmos o mundo que está à nossa volta, nós vamos ver um mundo caído, um mundo depravado, um mundo onde as pessoas, elas estão preocupadas com si mesmo, elas estão explorando o menos favorecido, tentando tirar vantagem em cima de calamidades. Basta nós olharmos o noticiário, queridos. Uma quadrilha desviou máscaras, testes rápidos de Covid-19, para poder ter o que? Lucro, em cima da desgraça de outros. E nós pensamos, que coisa terrível, que coisa horrível. Mas quantas vezes, queridos, nós podemos estender as mãos ao próximo e abençoar, mas muitas vezes nós estamos tentando tirar proveito. Hoje eu ouvi algo que me deixou preocupado. Um comerciante denunciando o outro, um comerciante atrapalhando o outro de ganhar o seu quinhão, e todos estão no mesmo barco, todos estão remando contra a mesma correnteza, e às vezes é um querendo prejudicar o outro. E por que isso, queridos? Isso é a maldade instaurada no coração do homem. E esta graça redentora, ela é pedagógica, porque ela me ensina, ela me transforma, ela me faz viver como alguém que passa a amar, não porque alguém merece o amor, mas porque eu recebo um amor que este mundo não pode dar. Eu recebo um amor que é a graça de Jesus Cristo, meu Senhor. E amados, pela graça, nós somos impulsionados a deixar os hábitos pecaminosos, a deixar a maldade. A graça, ela é tamanha que ela nos constrange a tal ponto que nós deixamos o pecado. O pecado passa a nos ofender por causa do amor do Senhor derramado sobre nós. Que coisa maravilhosa. Certa feita eu ouvi alguém dizer assim: eu fui assaltar uma casa, e quando eu cheguei naquela casa, na qual eu fui com o intuito de assaltar e também matar a dona daquela casa, o indivíduo estava dizendo, mas quando ele chegou naquela casa ali,
mesmo ele sendo um assaltante com o intuito de matar a dona daquela casa, aquela senhora que ali estava o tratou com tanto amor, com tanto carinho, que eu me dei conta, o indivíduo estava dizendo que eu não queria matá-la, eu não queria assaltar a casa dela, eu queria me vingar da minha mãe, eu queria me vingar das minhas tias, das pessoas que haviam me feito tão mal, mas eu encontrei amor, e aquele amor que aquela senhora me tratou, no qual eu nunca tinha visto, o indivíduo estava dizendo, fez com que ele se arrependesse e abandonasse o crime e conhecesse a Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Amados, essa graça, ela nos impulsiona a deixar os hábitos pecaminosos, para podermos abraçar um modo de vida que retrata o poder que só Jesus Cristo pode gerar em nós. Este mundo não pode gerar. O mundo até faz o bem. E eu quero dizer para você, queridos, que dar alimento, que cuidar de alguém necessitado, não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas a graça e o amor de Cristo vai além. Ela vai além. Eu quero compartilhar um pouco com você o que esta graça ela gera em mim e em você, em nós. A primeira coisa, queridos, eu preciso entender que a graça ela acolhe. E por que ela acolhe? Ela acolhe aquele que estava destituído. Ela acolhe aquele que estava afastado. Quando a graça ela é manifestada, ela revela o quanto Deus nos ama, e sem qualquer distinção. A graça, queridos, ela não escolhe A ou B. A graça não escolhe classe A, classe B ou classe C. A graça ela se manifestou a todos, sem distinção. A graça ela não escolhe quem é bom, ela escolhe qualquer um, a todos, porque a graça se manifestou a todos, porque quando Cristo morreu naquela cruz, pagando o preço pelo meu e o seu pecado, a Bíblia diz que Cristo morreu por todos, quando nós ainda nos éramos pecadores. Cristo não morreu pelos bonzinhos, não. Cristo não morreu por aquele que paga suas contas em dias. Cristo não morreu por aquele que é justo nos seus negócios. Cristo não morreu por aquele que trata bem as pessoas. Cristo morreu pelo aquele também, queridos, que matou. Cristo morreu pelo aquele que rouba. Cristo morreu pelo aquele que está encarcerado. Cristo morreu por todos, por mim, por você e por todos. Por isso que a graça ela acolhe, porque esta graça do amor de Deus através de Jesus Cristo se manifestou a todos sem distinção. Segundo ponto aqui, queridos, a religiosidade ela gera justiça própria e segregação. A religiosidade, queridos, quero dizer aqui que a verdadeira religião é Cristo, porque a palavra religião, ela vem do latim relicário, aquilo que religa o homem a Deus, e Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdadeira religião que religa o homem a Deus. Não é religião inventada por homens, não é a religião que ressalta a minha justiça, porque essa religiosidade ela é gerada pela justiça humana, e a palavra de Deus me diz que a minha justiça e a sua justiça para Ele não passa de trapo de imundícia. Que palavra forte, amados! Mas a justiça humana, ela gera uma religiosidade, ela gera justiça própria, e essa justiça própria, ela gera segregação, ela separa o homem, ela divide a sociedade em classes. E é por isso que nós temos visto uma sociedade que padece
uma sociedade onde há divisões, às vezes divisões dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Um pai ama um filho em detrimento do outro, e assim por diante. Amados, a religiosidade, ela gera justiça própria e segregação. Ela discrimina. A religiosidade. Eu acho interessante, até engraçado, queridos, quando eu sempre tenho dito isto na igreja, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, o senhor conhece fulano? Não. Cuidado, pastor, cuidado com fulano. Meu irmão, o Senhor não está dizendo isto. O Senhor não perguntou para mim o que eu tinha feito. Quando Ele disse: vinde a mim, filho meu, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está perguntando o que você fez. Eu quero dizer, amado, que a igreja é um hospital. Se eu vou em um hospital, eu encontro doente. Se eu venho à igreja, eu encontro pecador, porque pecador é somente aquele que reconhece o seu pecado e se prostra diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A religiosidade, queridos, ela não só discrimina, ela afasta o indivíduo, ela leva o indivíduo para longe. Muitas pessoas estão vivendo cabisbaixo, triste, por causa da religiosidade e da justiça própria. Não há entendimento, não há comunhão muitas vezes. Quantos lares, onde a esposa e o marido e os filhos caminham para a igreja, juntos, mas vivem em discórdia dentro de casa, vivem em guerra, se degladiando dentro dos seus próprios lares, porque ainda não compreenderam a graça, não consegue perdoar. A esposa não perdoa o marido porque ela está cheia da sua justiça própria. O marido não perdoa a esposa porque está cheio de justiça própria. Os filhos não perdoam os pais porque estão cheios de justiça própria. Os pais não perdoam os filhos porque há justiça própria dentro de si. A justiça própria, queridos, ela leva o homem a padecer. A justiça própria é uma célula cancerígena na alma. Isto é a justiça própria. Mas a graça, queridos, ela é o contrário. A graça, ela acolhe. Por isso que Jesus diz: venha como está. Ela acolhe. E ela ama sem distinção. Tudo que ela faz é amar. A graça perdoa e não cobra conta. Certa feita, quando eu estava no seminário, eu estava passando uma situação financeira muito difícil. E eu precisei de um dinheiro. E eu fui até um colega de classe e ele falou: não, te arrumo sim. E ele me emprestou o dinheiro. E a situação difícil, eu marquei com ele: tal dia te pagarei. E quando chegou no dia de pagar, eu desenterrei uma outra coisa, porque eu estava no processo de aprender a depender de Deus. Eu estava orando a Deus: Senhor, eu preciso pagar o meu irmão. E quando eu cheguei no dia de pagar ele, que eu procurei, falei: meu irmão, está aqui. Ele falou: o que é isso? Eu falei: é o dinheiro que eu peguei emprestado com você. Ele falou: não, Deus mandou te abençoar. A conta foi paga. Você não me deve mais nada. Isso é graça, queridos. Eu não fiz nada por merecer. E a conta foi paga. Então, querido, é por isso que a graça, ela acolhe, ela ama, ela não te cobra a conta. Porque os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo Jesus. Aleluia. Amados, terceiro, queridos, a graça, ela gera oportunidade para a minha vida e para a sua vida, porque a graça, ela revela a possibilidade do amor.
A graça, ela gera a oportunidade do homem sair do estado de depravação, caída do lamaçal, e ser trago para a luz através de Jesus Cristo. E quando eu estou nessa luz, é revelada diante de mim a possibilidade de avançar neste amor em Cristo Jesus. E a graça... Só um minutinho, nós estamos em culto, meus irmãos. Pare tudo o que está fazendo e foque na palavra do Senhor. A graça, amados, ela estabelece um novo recomeço. Ela nos dá a oportunidade de recomeçar, de avançar, de começar tudo novo, porque é feito novidade de vida. E a palavra do Senhor em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra em vossas vidas vai continuá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu passo a viver uma novidade de vida. Eu quero aqui destacar com você nesta noite 4 pontos sobre esta graça. A graça, em primeiro lugar, ela aponta para o futuro. Ela aponta para onde eu irei, aonde eu chegarei através dela. Pela graça, queridos, conhecemos as maravilhosas promessas de Deus. Enquanto a religiosidade, preste atenção nisso, a religiosidade, ela é arqueológica. A graça aponta para o futuro. Ela nos faz ver aonde iremos e aonde chegaremos na eternidade em Cristo Jesus, enquanto a religiosidade, a justiça própria, ela é arqueológica. E por quê? Porque a justiça própria, a religiosidade, ela sempre tem os olhos no passado, está sempre olhando para trás, ela está sempre no exame das origens. Fulano está sofrendo porque fulano fez isso no passado. Isso é justiça própria, queridos. Fulano está padecendo, está no esmeril de Deus porque fez isso. Isso não é graça. Deus não cobra conta. Quantas pessoas estão padecendo mesmo depois que entregaram a sua vida a Cristo, porque pensa que Deus está cobrando a conta? Não, meu irmão, os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Mas eu preciso saber, queridos, tudo gera uma consequência. O indivíduo que matou, decapitou e trucidou, quando ele aceita Cristo, este pecado foi perdoado. A conta não será mais cobrada, mas diante dos homens há consequência. Diante da justiça da sociedade há uma consequência. Mas da mesma forma, queridos, que este indivíduo, que foi um homem horrível, mas entregou a sua vida a Cristo e foi feito nova criatura em Cristo Jesus, ele vai alcançar o céu e a eternidade da mesma forma que eu e você. Da mesma forma que eu e você. Isto é graça, queridos. A religiosidade fica cobrando a conta, o tempo todo apontando o dedo, trazendo as claras, fazendo exames da origem, afirmação da culpa. Ela está o tempo todo passando a face: olha, você é culpado, você fez isso, você fez aquilo. A graça, a religiosidade, a justiça própria, ela cresce no peso dos nossos erros. Ela gera um peso tamanho, queridos, que nós não podemos suportar. É por isso que Jesus disse: seu fardo está pesado. Só falta Jesus dizer: não carregue ele não, filho. Você não aguenta carregar o fardo da sua justiça própria. Toma minha justiça, toma o meu fardo, porque o meu fardo é leve, é suave, este você pode carregar, porque o meu fardo, a minha justiça está pautada em amor, em graça. É isso que Jesus está falando para nós, queridos. A graça, ela declara liberdade, ela nos dá liberdade. A graça, ela declara a dívida paga, o preço foi pago, não existe mais dívida. Ela nos dá a carta de alforria, ela nos libera da escravidão do pecado. Eu posso andar, queridos, de cabeça erguida,
Eu posso andar olhando para frente, fitando a frente, sem ter medo, porque o Senhor não se lembrará mais do meu e do seu pecado, porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados foram lançados na profundeza do oceano, aleluia, para que o Senhor não se lembre mais dele. Eu gosto de pensar, queridos, da seguinte forma: eu gosto de pensar no Monte Everest, 8.738 mil metros de altura. Mas também penso nas Fossas Marianas, 11.780 metros de profundidade. Se eu pegar, queridos, o Monte Everest e lançar dentro das Fossas Marianas, eu vou ter uma lâmina d'água de 3.000 e poucos metros de altura. E eu penso, queridos, que os meus pecados são o Monte Everest. Só que esse Monte Everest dos meus pecados foi pego por Jesus Cristo e lançado nas Fossas Marianas, e eles estão cobertos, e Jesus ainda põe uma placa: é proibido pescar, para que ninguém traga de volta o seu pecado. Isto é a graça, amados. Você consegue compreender o que é esta graça maravilhosa de Jesus Cristo? Ela declara a minha dívida paga, ela nos dá a carta de alforria, a graça declara a nossa liberdade para seguirmos em frente, sem peso, sem medo, sem olhar para trás. A graça, ela desata a fivela do aguilhão do pecado, da corrente do pecado, porque o que nos prende é o pecado, e o que nos leva à morte eterna é o pecado, e a palavra de Deus diz que vencida foi a morte foi derrotada em Jesus Cristo. Essa graça, ela quebra as correntes, a graça nos aponta o caminho, porque Jesus é o caminho. E é o único caminho, ele é Rodós, a única rodovia que nos leva a Deus. A graça nos aponta este caminho. Amados, em segundo lugar, a graça, ela é baseada somente em uma coisa: na fé. E na fé no Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós. Aleluia. Queridos, o que os homens e as mulheres ouviram de Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. Foi isso, queridos. Preste atenção, quando eu caminho nas páginas dos evangelhos sinóticos, eu vejo ali Jesus encontrando uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, pegam aquela mulher em flagrante adultério e trazem ela e apresentam a Jesus. Senhor, foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada, ser morta. Mas ele nos diz: aqui também está o homem que estava com ela em adultério, Senhor. Porque foi algo armado ali, queridos. Eles querem jogar Jesus no canto. Jesus, queridos, olha para aquela mulher, e eu entendo que Jesus, quando olha para aquela mulher, aquela adúltera, aquela pecadora, Jesus amou aquela mulher assim que fitou os olhos nela. Ele não amou o pecado dela, mas amou ela como um ser humano, como uma criação de Deus, como o amor de Deus derramado sobre ela. Jesus amou aquela mulher. Jesus olha para os seus acusadores e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A justiça humana, queridos, ela faz nós olharmos o pecado do nosso irmão e cega nós para os nossos pecados, para os nossos erros. Jesus só trouxe as claras daqueles homens que ali estavam, de todos aqueles que ali estavam com pedra nas mãos para jogar sobre aquela mulher, só trouxe a claras que eles são pecadores. Como pode, sendo eles pecadores, acusarem um outro de pecado? Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que um a um foi saindo.
e jogando as suas pedras aos pés de Jesus, e não sobrou ninguém. E quando ele olha para aquela mulher, ele diz: vai, filha, os teus acusadores foram embora, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Sabe por quê, queridos? Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Foi isto, amados. Queridos, quando eu olho também para a mulher de fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Jesus sente que saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher, queridos, ela toca em Jesus tremendo de medo, não porque ia tocar em Jesus, porque ela era uma mulher, ela tocou em um homem, ela era passiva de morte por causa daquilo dali. Mas Jesus ama aquela mulher e diz: vai, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Quando Jesus encontra o endemoniado de Gadara, queridos, os homens temiam de medo daquele homem. Os homens diziam que ele era terrível, porque os homens olhavam o endemoniado, que vivia nos cemitérios, se alimentando de restos humanos. Mas Jesus, quando ele chega ali, ele não vê o endemoniado, que vivia num cemitério comendo restos humanos. Não, queridos, ele vê um homem, ele vê uma criação de Deus, e ele liberta aquele homem, e ele ama aquele homem assim que ele o vê. E eu quero dizer para você nesta noite, que este mesmo Jesus contempla você e te ama, querido. Ele fita o teu coração, ele fita os teus olhos e ele ama você. Amados, o religioso pergunta: como assim? Como assim alguém pode ser salvo? Eu acho engraçado que é tão comum a gente encontrar no mundo alguém dizer assim: se aquele ali não for para o céu, não sei quem vai. É como se ir para o céu, querido, se ir para a eternidade estivesse pautado dentro da nossa justiça. Não, amados, está pautado tão somente na graça. Por isso que o religioso pergunta: como assim? Como que aquele indivíduo, eu conheci ele, ele matava, ele roubava, e agora diz que é crente, agora diz que está salvo? Que isso? Para o homem pautado dentro da sua justiça, queridos, estas coisas são loucuras, porque o amor de Deus só pode ser entendido quando revelado aos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, o religioso pergunta: como assim? Não preciso fazer nada? Interessante que tem pessoas que não aceitam a salvação porque ele acha que tem que fazer alguma coisa. Quantos de nós estamos fazendo alguma coisa para ser salvo? Quantos vêm à igreja para ser salvo? Amados, eu não vou à igreja para ser salvo, eu vou porque eu sou salvo. Quantos dizimam para ser salvo? Eu não sou um dizimista para ser salvo, eu sou dizimista porque eu sou salvo. Quantos estão dando esmola para ser salvo? Eu não dou esmola para ser salvo, eu dou porque eu já sou salvo. É diferente, queridos, a coisa muda de contexto, muda de figura. Queridos, não precisa fazer nada, pois isso é a graça. A graça é de graça, é imerecida. Eu sei que eu já contei isso várias vezes, mas eu quero contar novamente, me permitam. É a história minha e do meu irmão Ronaldo. Nós estávamos indo para a Vitória. E o meu irmão me perguntou: pastor, eu tenho dificuldade de entender a graça. E eu disse a ele: eu vou te explicar o que é a graça. E seguimos. E quando chegamos ali, diante do pedágio, próximo entre a divisa de Fundão com Serra, eu entrei na cancela, havia 3 cancelas, todas 3 livres. Eu peguei a do canto. E os outros 2 carros vieram, entrou um em cada cancela, e vinha mais carros atrás, e veio um Gol e parou atrás de mim. E eu disse para a moça do caixa: está aqui os meus R$5 do pedágio, cobre do carro de trás aqui os outros 5. E a moça: sim, entrega para ele a notinha e diga para ele: o preço foi pago. Tetelestai, o preço está pago. Você pode falar isso? Ela: posso.
E assim ela procedeu, queridos. E uma coisa que me chamou a atenção é que aquele carro que vinha atrás de mim, ele poderia ter ido para a outra cancela de pedágio, mas ele decidiu entrar atrás de mim. E quando aquela moça entregou a ele o ticket, e deve ter dito a ele que já estava pago, ele insistiu para dar o dinheiro a ela e ela não quis receber. E ele ficou meio sem jeito, mas mesmo sem jeito ele decidiu passar. Ele poderia ter dado ré, não ter passado, não ter aceitado, mas ele passou. Ele decidiu passar. Eu não sei quem ele era, eu não sei de onde ele veio, não sei para onde ele ia, não sei se ele era bom ou se ele era ruim, mas o preço foi pago. E uma coisa interessante, queridos, conversando com outro colega, no qual eu aprendi isso com ele, ele disse que um dia ele fez isso, e ele saiu, e o cara saiu e passou por ele a 1000 por hora e foi embora. E quando ele chega na polícia rodoviária, na frente, a Polícia Rodoviária Federal para ele, e começa a fazer um monte de pergunta a ele. E aí, o policial depois diz: eu recebi uma denúncia de um carro assim que passou aqui. Ele falou: sim, eu paguei o pedágio dele lá atrás. Pois é, ele pensou que o senhor fosse assaltante. Queridos, a graça nos assusta, ela nos assusta, porque nós estamos pautados dentro da nossa justiça e queremos agir dentro da nossa justiça e queremos fazer a obra de Deus dentro da nossa justiça, mas é pela graça. A graça é de graça, é assim que somos resgatados, de graça, movidos do caminho do inferno para a direção do céu. Basta crer e receber, porque o preço já foi pago em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Redentor e Salvador. Basta isso. Mas a religiosidade, queridos, a justiça própria, ela se baseia nos méritos humanos. A religiosidade, ela tem sempre suas bases fincadas nas obras e méritos, tão somente. E é por isso que muitos, queridos, vivem dentro da igreja sem provar da graça. É como o irmão do pródigo, estava dentro da mesma casa, filho do mesmo pai, detentor da mesma herança, mas o pródigo pega a sua herança, vai embora, gasta tudo. Mas quando ele volta, queridos, a Bíblia diz que ele se lembrou da casa do pai. E ele lembrou, foi do amor do pai. Não foi da comida, não foi do banquete. Foi do amor do pai. E ele voltou pautada no amor do pai. E quando ele voltou, o pai celebrou, o pai se alegrou, matou o melhor bezerro mais cevado, preparou o banquete, a festa, devolveu tudo para o filho. O irmão, queridos, vem para o pai e diz: pai, eu nunca te deixei, eu nunca saí da sua casa, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para festejar com meus amigos. E o pai olha para ele: meu filho, tudo está aí à sua disposição. O irmão mais velho estava perdido dentro da casa do pai, porque não havia desfrutado da graça. E quantos de nós, queridos, estamos na comunhão com os irmãos e ficamos tão aborrecidos quando o irmão peca e volta arrependido, e a igreja o abraça? Quantos ficam aborrecidos? Às vezes estamos na casa do pai perdido, como o filho mais velho. Quantos filhos mais velhos às vezes não têm dentro da igreja? Estão sempre pautados na justiça própria, apontando os erros dos outros. Eu fico pensando, queridos, se Deus um dia decidisse apontar os meus erros, misericórdia, amados, não quero nem pensar. Queridos, preste atenção. A religiosidade, ela se baseia nos méritos humanos, mas a salvação pela graça, ela chega a qualquer um e a todos os lugares, independente de quem seja. Não depende de uma oração forte para que a salvação chegue. Não depende de um jejum, não depende de um sacrifício, não depende de ir àquele ou a outro lugar ou a qualquer lugar.
A graça, ela já foi entregue. Só depende de Jesus Cristo e de tomar a posse. Certa feita, amados, eu estava em Aracaju para poder carregar. E à noite, quando eu estava indo para um posto um pouco mais retirado, porque o posto onde eu estava era muito movimentado, eu encontrei uma mulher na beira da pista pedindo uma carona. Eu vi que aquela mulher era uma prostituta, mas ela estava no lugar errado, porque neste posto havia muitos homossexuais. E ali já havia acontecido história de homossexuais que haviam pegado prostitutas desavisadas que ali passavam, batido e até matado. Eu falei com um colega que estava do lado: vou dar uma carona a essa mulher, tirar ela daqui. Eu dei uma carona a ela até o posto mais próximo. Interessante que ela virou para mim assim: querido, vamos fazer um programa? E eu disse: vamos sim. E eu tenho um programa bom para nós hoje, o negócio vai ficar bom. Falei com ela. Interessante, queridos, que aquela mulher ficou toda animada. Eu tenho um negócio aqui dentro do carro que é de primeira qualidade, que a hora que você usar, vai mudar toda a sua visão e a sua vida. E ela ficou toda eufórica. E quando eu parei no posto, falei: espera um pouquinho que eu vou pegar aquilo que é bom. Na hora que eu abri o porta-luva do caminhão, que eu peguei a Bíblia, ela regalou o olho. Falei: aqui está a maior das emoções. Aqui está a maior vitória para a sua vida, que vai mudar toda a sua história. E eu comecei a pregar o amor de Cristo para aquela mulher. Falei todo o plano salvífico para ela. E ao final ela estava enjoelhada ao fundo do caminhão, chorando, pedindo: Senhor, salva-me, Senhor. Eu aceito como meu Salvador. E queridos, aquela mulher me relatou que ela saiu de casa. Ela deixou 3 crianças em casa, sem comida, dentro de um barraco, sem luz. E ela foi tentar ganhar um dinheiro para poder tentar trazer alimento para os filhos. E ela fazia isso após noite. Ela vendia o seu corpo. E diz ela que quando chegava em casa, ela ia tomar banho. Ela tinha vontade de rasgar a sua pele, de tanto nojo que ela sentia dela mesma. E eu disse para ela: o Senhor te ama. Você é especial para Ele. Ele vai mudar a sua história em o nome de Jesus. E aquela mulher entregou a sua vida a Cristo, queridos, e saiu no seu caminho chorando, mas chorando de alegria, porque ela compreendeu o amor e a graça. Ela compreendeu o que é a graça. Ela entendeu que ela não era salvo pelas obras, porque não havia obras em suas mãos, mas havia o pecado. E ela entendeu que Jesus havia perdoado o seu pecado. Trago vida e trago restauração para ela. E eu creio, queridos, no nome de Jesus, que a história daquela mulher mudou daquele dia em diante, porque ela recebeu esta graça sobre a vida dela. A graça, queridos, ela gera transformação. Ela transforma o pecador em um pecador redimido pela graça de Jesus Cristo. Mas a religiosidade, ela gera culpa. Culpa, queridos, é o fim da religiosidade. A religiosidade, ela traz o fim para o homem. Ela gera justiça própria. E essa justiça própria gera o desespero. Por isso que nós encontramos pessoas tão desesperadas pela vida. Porque ela chega ao fim dela mesma e entende que não há justiça. A graça, queridos, ela oferece perdão, independente do que eu fiz. A graça, ela traz paz. Ela traz uma paz que transcende todo o entendimento deste mundo. Mesmo em meio à pandemia, a paz, a tranquilidade. E quando eu olho para a graça, eu vejo o pregador da graça, que foi Paulo, o apóstolo da graça. Paulo, mesmo dentro de uma prisão, sabendo que o seu pescoço já estava na guilhotina, sabendo que já era findado os seus dias, Paulo, queridos, ele tem paz. Paulo contempla a eternidade.
porque ele aprendeu a viver nesta graça. Ele entendeu que não havia justiça nele, ele era o pior dos piores, mas em Cristo Jesus ele declara: sou mais do que vencedor. Aleluia, amados. Queridos, a graça, ela gera vida em nós, e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida que está pautada nas alegrias momentâneas e passageiras deste mundo. Quantas pessoas estão vivendo pautada na alegria de um teco de cocaína? Quantas pessoas estão vivendo pautada numa garrafa de bebida? Quantas pessoas estão encontrando alegria numa noite de prazer, que no outro dia vem angústia por causa da traição, vem angústia por causa do medo da doença que contraiu? Quantas pessoas estão vivendo uma alegria fútil e passageira deste mundo? Mas a graça, ela gera em mim uma vida abundante, uma vida de alegria. Ou seja, ela nos ensina a viver de forma superlativa em Cristo Jesus. Mesmo em meio às loucuras do caos deste mundo, vivemos uma paz que o mundo não pode destruir, que o mundo não pode roubar, porque é uma paz da eternidade na graça em Cristo Jesus. A graça traz em nós, queridos, uma nova perspectiva de vida. A graça traz em nós uma nova alegria pela vida. A graça traz em nós um amor que estende ao próximo, que abraça ao próximo, um amor que olha para o meu próximo e entende que Cristo morreu por ele e pagou o preço por ele também. É isso que a graça gera em nós. E o quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você: a graça, ela gera gratidão e amor. É isso, queridos. Nós passamos a ser gratos. Várias vezes Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Em vários pontos, Paulo está agradecendo o que Deus fez por ele através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Queridos, a graça, ela gera gratidão e amor, mais que emoções e sentimentos. Em Cristo temos uma nova vida, em Cristo temos novas atitudes, em Cristo temos uma nova face que reluz o amor de Cristo, uma face que brilha. Não é uma face cabisbaixa, de tristeza. Não é, amados. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jonathan. O Jonathan foi um rapaz que ele tinha muita vida. E um belo dia ele saiu da sua casa e foi à Praia da Costa, junto com os amigos, tomar um banho. E o Jonathan, queridos, ele conta que antes dele entrar na água, ele havia cheirado cocaína com os amigos. De repente, quando o Jonathan pegou aquele embalo, naquela empolgação, ele foi correndo e deu aquele mergulho, aquele tibum gostoso na água. Mas a onda havia feito vários bancos de areia. E ele bateu a cabeça em um banco de areia e quebrou o pescoço em cima aqui. Ele ficou tetraplégico. O pescoço para baixo, ele não mexia nada. Mas uma coisa interessante, querido, no hospital, com escárias que você poderia enfiar toda a sua mão dentro, o Jonathan aceitou a Cristo. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo na casa dele, que eu iria visitar, não tinha um dia que eu chegasse à casa do Jonathan que ele não estava alegre e sorridente. E ele dizia: eu encontrei a verdadeira paz. Quantas vezes eu busquei paz e alegria em uma carreira de cocaína, em um copo de bebida, nas emoções com os meus amigos, mas agora, em cima desta cama, podendo mexer só os olhos e a boca, eu encontrei a verdadeira paz, que nem esta cama pode me roubar esta paz e esta alegria. Queridos, que coisa maravilhosa, amados. Isto é algo real, queridos. A graça, ele encontrou esta paz, este amor, porque a graça oferece perdão. A graça, ela traz a paz, como já disse. E a graça, queridos,
ela gera em nós uma vida de gratidão, não uma vida de murmuração. Gratidão, queridos, e quantos vivem a murmurar? Por isso que eu digo que há muito filhos mais velhos, irmãos mais velhos do pródigo dentro da igreja, vivem na casa do Pai, mas estão perdidos, porque tudo murmura, tudo reclama, tudo lamenta. A graça gera em nós vida, gratidão, não uma vida de murmuração, não uma vida de lamento e desânimo ou aflições, queridos, porque não tem aflições. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor? Paulo diz, é altura? Não. É profundidade? Não. É largura? Não. O que nos separará do amor de Cristo que está em Jesus Cristo? O que nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Potestades, principados? Não, amado, nada pode nos roubar das mãos de Cristo Jesus, nada pode nos tirar deste amor. Por isso que a graça, ela gera em mim alegria, ela gera em mim adoração. A graça, ela vai desenvolver em nós uma vida de adoração. Por isso que Jesus diz, por isso que Deus diz, o Espírito Santo fala comigo e com você nesta noite. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque esta graça, este amor do Pai, ele gera em mim adoração. Eu adoro o meu Deus, eu me prostro aos pés do meu Senhor, porque eu sei que nas mãos do meu Senhor eu estou seguro para toda a eternidade. E como resultado da adoração, queridos, ela vai se revelar em serviço e amor ao próximo, em obediência à palavra do Pai. Porque como nós lemos aqui ao final do verso 14, que Jesus se entregou a si mesmo por nós, por mim, por você, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa, queridos. Por isso que a palavra do Senhor em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esta graça, por este amor. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você nesta noite: quando olhamos para Jesus, encontramos nele o modelo de aproximação dos pecadores, pela graça, porque Jesus se entregou naquela cruz, por mim e por você. Ele não pergunta quem é você, ele não pergunta qual é a sua descendência familiar, ele não te pergunta qual é a sua justiça, o que você fez de bom. Eu quero dizer para você que ele te amou e te ama, independente de quem é você. Não importa o que você fez, querido, ele te ama e estende a salvação até você. Jesus, queridos, ele foi compassivo. Jesus, ele foi misericordioso. Sabe por quê, amados? Porque ele veio para curar os doentes. Não só os doentes físicos, mas da pior doença, que leva o homem para a morte eterna, o pecado. Veio para buscar os perdidos e libertar os cativos. E é este Jesus que veio para salvar, de trazer vida e vida em abundante. Sabe que o inimigo das vossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Ele veio para libertar os cativos. E a manifestação dessa graça, queridos, nos move, ela nos impulsiona a amar e a servir e a obedecer. E é por isso que o Deus te chama pela graça. Ele não pergunta o que você fez, ele só diz se o teu fardo está pesado.
lança sobre mim. Toma o meu que é leve e suave. Pela graça, queridos, é possível acolher as pessoas não pelo que ela é ou pelo estado em que se encontra, mas pela certeza do que o poder e o amor de Jesus pode fazer por ela. Aleluia. E é por isso que o Senhor te diz para você: venha como está, venha do jeito que está. Jesus te chama, querido, nesta noite. O que te está pesando? Qual é o medo? O Senhor pagou o preço, Ele te libertou. Venha como está, não tenha medo, venha como está. Aleluia. Nós vamos estar adorando ao Senhor neste momento. Eu quero convidar você, aonde você está, a curvar a sua cabeça. Curvar a sua cabeça. Abrir o teu coração diante do Senhor. E receber esta graça, queridos. É de graça. Receba. Venha como está. Não deixe o diabo dizer que você fez isso ou fez aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor te chama pela graça, venha como está. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Pai. Ministra este coração, Espírito Santo de Deus. O poder do Senhor, querido, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, ele diz: quando eu estou fraco, eis que estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. É quando eu olho para dentro de mim, é quando eu reconheço o meu pecado, meus erros, minhas falhas, o poder da graça se aperfeiçoa através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia. E vai aperfeiçoar em você nesta noite. Oh, aleluia. Receba desta graça, em nome de Jesus. Você que um dia, querido, caminhou como filho pródigo, deixou a casa do Pai, Ele está dizendo: vem, filho meu, porque eu não deixei de te amar. Ele te chama de volta, não importa, venha como você está. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, visita este coração, Espírito Santo de Deus. Ministra o amor, ministra esta graça sobre esta vida. Traz a restauração, traz a salvação a esta vida, Senhor. Revela, Espírito Santo de Deus, o amor redentor do Pai a este coração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sei que a sua graça é pra mim. Oh, aleluia. Esta graça chegou até você nesta noite. Eu sei que a sua vontade não tem fim. A vontade do Senhor não tem fim com você. Nós já estamos encerrando o nosso culto desta noite. Mas antes eu quero dizer a você: o Senhor te chama como você está. Não importa se você matou, não importa se você roubou, não importa se você se droga, não importa se você adulterou, traiu a sua esposa ou o seu marido. Não importa, queridos. Ele te chama pela graça. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. E Ele quer derramar sobre você o amor dele. O amor que nos muda. O amor que nos transforma. O amor que nos faz novo. Como aquela mulher que antes era uma prostituta. E o Senhor a chamou ela de dentro da prostituição para a vida.
morte que a prostituição gerava na vida dela, o Senhor chamou ela para a vida e gerou naquela mulher vida e vida em abundância. E é este Jesus que nesta noite te chama pelo amor. E Ele diz para você: vem, filho meu, eu te amo, eu te guardei, eu te tomei pelas mãos e eu estou aqui com você nesta noite. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Pai, bendito Deus, soberano Senhor, eu quero declarar que santo, 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 santo é o Senhor sobre todas as coisas, e grande é o teu amor para conosco, Pai, porque este amor, Pai, um dia me alcançou. Esta graça, um dia ela chegou até a mim, me resgatou, me lavou, me redimiu. Opa, obrigado por este amor. O que seria de mim, Pai, se não fosse esta graça? Eu quero lhe pedir, Pai, em teu nome, Jesus, revela, ó Espírito Santo de Deus, revela esta graça a este coração, revela este amor, traz a consciência do amor do Pai a este coração. E eu lhe peço, Pai, escreve este nome no livro da vida, este nome que se rende, este nome que recebe esta graça, este nome que se prostra diante do Senhor. Gera nele, ó Pai, a vida de Deus ao coração dele. E verdadeiramente aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas passaram e tudo se faz novidade de vida. E eu creio que hoje multidões de pecado estão sendo lançadas nas profundezas do oceano, porque o Senhor está salvando. Obrigado, Pai, obrigado por esta vida, obrigado pela tua graça tamanha, Senhor, tamanha, que muitas vezes não encontro palavra para poder expressar tamanho amor e tamanha graça. Obrigado, Pai, por tudo. É a oração que eu lhe peço, Senhor, clamando e lhe suplicando no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verdadeiramente a graça do Senhor não tem fim. Amado, você que entregou a sua vida a Cristo e deseja receber um estudo bíblico, um acompanhamento, um aconselhamento, o número do meu telefone vai estar aparecendo embaixo. Você pode me ligar. Eu terei prazer de te atender no meu gabinete, de te orientar, de oferecer um estudo bíblico, de estar orando com você, em nome de Jesus. E quero dizer para você que nos ouve, que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Você, queridos, que talvez um dia caminhou no Senhor, como filho pródigo, deixou a casa do Pai, mas hoje você entendeu que você precisa voltar à casa do Pai. O Pai te recebe de braços abertos. As portas estão abertas. O seu lugar aqui, queridos, ele está reservado com o teu nome, em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Compartilhe o nosso canal, se inscreva e abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.